Imagine descobrir, depois de muitos anos, que o maior erro financeiro da sua vida não foi gastar demais, investir errado ou contrair uma dívida. Imagine descobrir que você perdeu dinheiro justamente porque teve medo de fazer alguma coisa com ele. Parece estranho, parece até contraditório. Mas existe uma história contada há quase 2000 anos que descreve exatamente esse comportamento. E o mais assustador é que ela não fala de pessoas burras. Fala de pessoas que receberam algo valioso e precisaram decidir o que fazer com aquilo. Agora pensa na sua própria vida. Talvez você tenha algum dinheiro guardado. Talvez tenha uma pequena reserva. Talvez tenha recebido uma oportunidade, uma habilidade, um negócio, uma ideia ou simplesmente tempo. E talvez esteja esperando o momento perfeito para começar. O problema é que o momento perfeito quase nunca chega. Enquanto você espera, o dinheiro perde poder, as oportunidades passam e os anos continuam correndo. E existe uma pergunta que pode ser muito mais importante do que quanto você ganha. O que você está fazendo com aquilo que já recebeu? Porque a Bíblia registrou uma das histórias mais desconfortáveis sobre dinheiro, justamente para mostrar que não fazer nada também é uma decisão. Um homem recebeu uma quantia, sentiu medo, escondeu o que tinha e esperou. Quando o dono voltou, ele devolveu exatamente o mesmo valor. Não perdeu nada, não roubou nada, não gastou nada, e mesmo assim foi condenado. Por quê? A resposta parece simples, mas quando você entende o princípio por trás dela, começa a perceber quantas pessoas podem estar repetindo o mesmo erro hoje. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me responde uma coisa. Você acha que é mais perigoso perder dinheiro ou deixar uma oportunidade passar por medo? Quero ler sua resposta. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no Conselhos do Primo e deixa o like. Agora presta atenção, porque a história começa com 3 homens e uma decisão que parece pequena. Imagine uma estrada antiga, cercada por poeira e pedras quentes. O sol desce lentamente no horizonte, deixando o céu alaranjado. Um homem rico está prestes a viajar para longe. Antes de partir, ele chama 3 servos. Não sabemos exatamente quanto tempo ele ficará fora, mas sabemos que confia recursos a cada um deles. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2, o terceiro recebe 1. Naquela época, um talento não era uma moedinha esquecida no bolso, era uma quantia enorme. O valor exato varia conforme o contexto histórico, mas a ideia da parábola é clara. Cada servo recebeu algo significativo. E existe um detalhe fundamental aqui. Eles não receberam a mesma quantidade. O primeiro recebeu 5. O segundo recebeu 2. O terceiro recebeu 1. O homem que recebeu 5 saiu imediatamente. Ele negociou, trabalhou, assumiu responsabilidade. O que recebeu 2 fez algo parecido. Não tentou competir com o primeiro. Não ficou paralisado comparando seus recursos. Trabalhou com o que tinha. Mas o terceiro fez outra coisa. Ele cavou um buraco. Talvez seja uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia quando pensamos em comportamento financeiro. Um homem segura um recurso valioso nas mãos, olha para o risco, sente medo e decide enterrar aquilo. Agora imagina a cena, terra seca sob as unhas, o peso do talento sendo escondido, o coração acelerado. Talvez ele pense, assim pelo menos ninguém poderá dizer que eu perdi. Ele cobre tudo com terra, aperta o chão, levanta e volta para a rotina. Nenhum prejuízo, nenhum ganho, nenhuma aventura, nenhum risco. Aparentemente, segurança absoluta. Só que existe uma coisa que ele não percebeu. O dinheiro parado também tem um custo. E talvez esse seja o primeiro grande erro financeiro que a Bíblia alertou há milhares de anos. Confundir proteção com paralisia. Guardar dinheiro é importante, ter reserva é importante. Evitar riscos irresponsáveis é importante, mas existe uma diferença enorme entre prudência e medo. Prudência olha para o risco e cria uma estratégia. Medo olha para o risco e abandona a possibilidade de crescimento. Essa diferença parece pequena no começo. Com o tempo, ela pode separar 2 vidas completamente diferentes.
Pensa em duas pessoas que recebem a mesma oportunidade aos 30 anos. Uma decide aprender. Começa pequeno, erra pouco, ajusta, investe em conhecimento, constrói uma reserva. Depois começa a investir com disciplina. A outra passa anos dizendo que vai começar quando entender tudo. Quando eu ganhar mais, quando a economia melhorar, quando os juros baixarem, quando eu tiver mais segurança. 10 anos passam. A primeira não necessariamente ficou milionária, mas acumulou experiência, patrimônio e confiança. A segunda pode ter acumulado apenas uma coleção de desculpas. E aqui aparece uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você chamou de prudência aquilo que no fundo era medo? Agora vamos voltar à história. O homem rico retorna. A casa fica silenciosa. Os 3 servos aparecem diante dele. O primeiro entrega os 5 talentos e mostra que conseguiu outros 5. O segundo apresenta 2 e mais 2. Os resultados são diferentes, mas existe algo em comum. Ambos fizeram alguma coisa. Ambos movimentaram o que receberam. Ambos aceitaram responsabilidade. Então chega o terceiro. Ele carrega o talento que havia enterrado. Talvez você consiga imaginar a confiança dele naquele momento. Ele acredita que está prestes a provar que foi cuidadoso. Ele poderia pensar, eu não perdi nada. Aqui está exatamente o que era seu. Mas a resposta do Senhor é dura. Ele chama aquele servo de mau e negligente. Por que negligente? Essa palavra é importante. Negligência financeira nem sempre parece irresponsabilidade. Às vezes parece cautela demais. Às vezes parece espera demais. Às vezes parece depois eu vejo isso. E esse é um dos comportamentos mais perigosos porque não dói imediatamente. Uma compra impulsiva dói quando chega a fatura. Uma dívida dói quando os juros crescem, mas a oportunidade perdida muitas vezes não manda boleto. Ela simplesmente desaparece. Você só percebe anos depois. Imagine uma semente perfeita guardada dentro de uma gaveta durante 20 anos. Ela continua sendo uma semente. Não apodreceu, talvez. Não foi destruída. Está intacta, mas não virou árvore. Não produziu sombra. Não deu frutos. Não criou novas sementes. O que faltou? Movimento. E dinheiro também precisa de propósito. Isso não significa colocar dinheiro em qualquer lugar. Significa entender que patrimônio é construído quando recursos são direcionados para produzir mais valor ao longo do tempo. O servo que recebeu 2 não foi comparado negativamente ao que recebeu 5. Ele trabalhou com o que tinha. Isso é libertador, porque significa que você não precisa começar com milhões. Você precisa começar com responsabilidade. Se você tem pouco, cuide bem do pouco. Se tem mais, cuide melhor ainda. Se recebeu conhecimento, transforme conhecimento em ação. Se recebeu dinheiro, dê destino ao dinheiro. Se recebeu uma oportunidade, examine o risco e decida. Mas não enterre. E aqui aparece outra armadilha moderna. A comparação. Você olha para alguém que recebeu 5 talentos e pensa, eu só recebi 2. Então desiste. Esse pensamento destrói mais potencial do que falta de dinheiro. Porque enquanto você compara sua quantidade inicial, deixa de desenvolver sua capacidade. Talvez você não tenha nascido em uma família rica. Talvez seu primeiro salário tenha sido baixo. Talvez você tenha começado tarde. Talvez tenha cometido erros. Tudo isso é real, mas existe uma pergunta mais importante. O que você vai fazer com o que tem agora? Essa pergunta devolve poder. Porque você não controla o ponto de partida, mas controla muitas decisões a partir dele. E é exatamente isso que diferencia mentalidade de vítima de mentalidade de construção. O construtor não pergunta apenas quanto eu tenho, ele pergunta como posso multiplicar valor. Essa mudança parece pequena, mas muda o comportamento. A pessoa começa a estudar, começa a economizar, começa a investir, começa a buscar novas fontes de renda, começa a pensar em décadas e, principalmente, começa a tratar dinheiro como ferramenta, não como identidade, não como brinquedo, não como símbolo de status, ferramenta. E uma ferramenta só serve quando é usada. Agora talvez você esteja pensando, mas e se eu perder? Essa é a pergunta que mantém muita gente parada.
E a resposta é simples, embora não seja confortável. Você pode perder. Qualquer investimento envolve algum nível de risco. Qualquer negócio pode falhar. Qualquer carreira pode mudar. Qualquer oportunidade pode dar errado. A questão não é eliminar todo o risco. A questão é aprender a administrar risco. Você não precisa colocar tudo em uma única aposta. Você não precisa perseguir dinheiro rápido. Você não precisa acreditar em promessas milagrosas. Você precisa construir margem, diversificar quando fizer sentido, estudar, ter horizonte de longo prazo e aceitar que crescimento exige algum movimento. Porque existe um risco que quase ninguém contabiliza: o risco de nunca tentar, o risco de envelhecer com arrependimento, o risco de passar 20 anos esperando segurança absoluta. O risco de perceber que o medo protegeu seu dinheiro, mas destruiu seu potencial. E talvez seja justamente por isso que essa história continue tão poderosa. Ela não condena quem tem pouco, ela não glorifica quem tem muito. Ela pergunta o que você fez com aquilo que recebeu. Isso é muito diferente, porque riqueza verdadeira não começa quando você ganha muito. Começa quando você aprende a administrar pouco. A pessoa que não consegue cuidar de 1000 dificilmente será transformada em alguém responsável simplesmente porque recebeu 1 milhão. O número muda. O comportamento continua. É por isso que disciplina importa mais do que aparência. É por isso que hábitos importam mais do que motivação. É por isso que visão de longo prazo vence a ansiedade por resultados rápidos. Agora imagina que estamos voltando àquela casa antiga. O Senhor está diante dos 3 homens. 2 carregam frutos do trabalho. Um carrega apenas o que recebeu. O silêncio pesa. E talvez a cena mais importante seja justamente essa. Ninguém está perguntando quanto dinheiro cada um tinha no começo. A pergunta é o que cada um fez. Isso é profundamente atual, porque hoje somos obcecados pelo resultado final. Queremos saber quanto alguém ganhou, quanto investiu, quanto possui, qual carro dirige, qual casa comprou. Mas quase nunca perguntamos o que aconteceu durante os 10 anos anteriores. Quantas vezes essa pessoa estudou? Quantas compras recusou? Quantos erros cometeu? Quantas crises atravessou? Quanto tempo deixou o dinheiro trabalhar? Quanto aprendeu antes de aumentar o risco? A internet mostra o fruto. Quase nunca mostra a raiz. E isso cria uma doença financeira moderna, a ansiedade por enriquecimento rápido. Você vê alguém dizendo que ganhou 100 mil, quer ganhar 100 mil. Vê alguém com 1 milhão, quer 1 milhão. Vê alguém aposentado aos 40, quer se aposentar aos 40. Mas você não vê os anos invisíveis, e quando tenta pular esses anos, começa a procurar atalhos. É aí que aparecem golpes, apostas disfarçadas de investimento, promessas de retorno impossível e decisões tomadas no calor da emoção. A Bíblia já conhecia esse impulso, a pressa, o desejo de multiplicar sem construir capacidade, a vontade de colher sem plantar. E talvez esse seja o erro financeiro que ela alertou há milhares de anos. Não desperdice o que recebeu tentando transformar tudo em resultado imediato. Desenvolva, administre, multiplique com responsabilidade. Agora eu quero trazer isso para algo extremamente prático. Pensa no dinheiro que entrou na sua conta este mês. Antes de gastá-lo, você sabe para onde ele está indo? Uma parte paga o passado, outra parte paga o presente. Mas existe alguma parte construindo o futuro? Essa pergunta é simples e talvez seja desconfortável, porque se a resposta for não, você está trabalhando apenas para manter o ciclo funcionando. Recebe, gasta, recebe, paga, recebe, consome e repete. A construção começa quando uma parte do fluxo é interrompida e direcionada para o futuro. Pode ser pequena, mas precisa existir. Depois vem o conhecimento. Você não precisa entender todos os investimentos amanhã. Escolha um assunto, aprenda, teste com prudência, observe, ajuste. O objetivo não é virar especialista em uma semana, é deixar de ser completamente dependente da opinião dos outros. Isso é educação financeira, autonomia.
E autonomia é uma forma de riqueza. Agora pense no talento como uma metáfora para tudo aquilo que você recebeu da vida. Seu tempo, sua capacidade, sua história, sua inteligência, seu dinheiro, sua rede de pessoas. Talvez você tenha passado anos olhando para o que faltava. Hoje eu quero que você olhe para o que existe. Porque gratidão não significa acomodação. Gratidão é reconhecer o ponto de partida. Depois disso, você constrói, devagar, com disciplina, sem precisar provar nada para ninguém. E talvez daqui a 10 anos, você olhe para trás e perceba que as maiores mudanças começaram com decisões que pareciam pequenas demais para importar. Um primeiro investimento, uma dívida quitada, uma habilidade aprendida, um hábito de poupança, uma oportunidade aceita, uma compra recusada, uma hora dedicada ao estudo. Pequenas sementes, grandes raízes. E aqui está o último mistério dessa história. Porque o homem que recebeu um talento não simplesmente devolveu o dinheiro e seguiu sua vida. Porque ele acreditava que preservar era suficiente. Essa é a armadilha. Preservar é importante, mas preservar sem propósito pode virar estagnação. Guardar dinheiro debaixo do colchão pode parecer segurança, mas segurança financeira precisa considerar inflação, objetivos, horizonte de tempo e risco. O objetivo não é fazer dinheiro desaparecer debaixo da terra. É fazer com que ele cumpra uma função: comprar tempo, criar segurança, construir patrimônio, gerar oportunidades, proteger sua família, dar liberdade de escolha. Esse é o ponto em que dinheiro deixa de ser apenas dinheiro. Ele se transforma em possibilidade. E talvez seja por isso que a parábola dos talentos continue tão atual. Ela não pergunta se você nasceu rico, pergunta se você está sendo fiel ao potencial que recebeu. Não importa se seu primeiro talento foi pequeno, não importa se você começou tarde, não importa se você errou. O que importa é o que você decide fazer agora. Talvez você não consiga mudar o passado, mas consegue mudar o destino de uma pequena quantia hoje, consegue mudar um hábito, consegue aprender uma coisa, consegue dar uma direção diferente ao próximo salário. E decisões pequenas, repetidas por tempo suficiente, deixam de ser pequenas, elas se tornam patrimônio, se tornam liberdade, se tornam uma vida diferente. No fim, talvez o maior erro financeiro não seja perder dinheiro. Talvez seja passar a vida inteira enterrando o potencial por medo de perder. Porque dinheiro perdido pode voltar. Uma oportunidade perdida talvez volte, mas o tempo não volta. E é por isso que a mensagem dessa antiga história é tão poderosa. Você recebeu algo, talvez pouco, talvez muito, talvez mais do que percebe. A pergunta não é quanto, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Não procure enriquecer rápido, procure construir capacidade. Não tente eliminar todo o risco, aprenda a administrar risco. Não compare seu talento com o talento de outra pessoa. Trabalhe com o seu. Não espere sentir segurança absoluta. Construa segurança enquanto caminha. E principalmente, não enterre aquilo que pode crescer. Porque daqui a alguns anos, você vai olhar para as decisões de hoje. Talvez veja uma árvore, ou talvez encontre apenas um buraco cheio de terra. A escolha começa agora. E talvez seja isso que a verdadeira mensagem dessa história queira dizer. Riqueza não é apenas aquilo que chega às suas mãos. É aquilo que você consegue transformar depois que chega. O mundo ensina a perseguir resultados. A sabedoria ensina a cultivar raízes. O mundo promete atalhos. A vida cobra consistência. O mundo mostra pessoas no topo. A história esconde os anos em que elas estavam plantando. Então, se hoje você tem pouco, não despreze o pouco. Cuide dele, aprenda. Multiplique com responsabilidade. Se hoje você tem muito, não desperdice o muito. Administre, proteja, construa. E se você está paralisado pelo medo, talvez seja a hora de perguntar: estou sendo prudente ou estou apenas enterrando meu talento? Essa pergunta pode mudar sua vida financeira, porque o objetivo nunca foi apenas ter mais dinheiro. O objetivo é se tornar alguém capaz de cuidar, multiplicar
e usar bem aquilo que recebe. E quando você chega nesse ponto, dinheiro deixa de controlar você. Você começa a controlar o destino que dá ao dinheiro. No fim, talvez, a maior riqueza não seja o tamanho do talento que você recebeu, seja a coragem de não enterrá-lo. Porque uma semente guardada continua sendo apenas uma semente, mas uma semente plantada, cuidada e protegida pode se transformar em algo muito maior do que qualquer pessoa conseguia enxergar no começo. E talvez seja isso que você precisa fazer agora. Não esperar, não correr, não apostar tudo. Começar com o que tem, do lugar onde está, e deixar o tempo trabalhar ao seu lado, porque a riqueza que realmente dura não nasce de uma decisão espetacular. Ela nasce de pequenas decisões inteligentes repetidas durante anos. E quando finalmente chega o momento de olhar para trás, você percebe que não foi o dinheiro que mudou primeiro, foi você. Você deixou de consumir para começar a construir. Deixou de comparar para começar a desenvolver. Deixou de ter medo de perder para aprender a administrar risco. Deixou de esperar o momento perfeito para começar com aquilo que já tinha. Essa é a diferença entre enterrar um talento e multiplicá-lo. E essa diferença, no começo, pode parecer pequena, mas depois de uma vida inteira, ela pode ser a diferença entre simplesmente ter passado pelo mundo e ter construído algo que permanece. Então guarda isso. O que você recebeu não define o tamanho da sua riqueza. O que você faz com aquilo que recebeu, sim. E talvez, quando você olhar para a sua vida financeira daqui a 10 anos, a pergunta mais importante não seja quanto eu ganhei. Talvez seja, eu multipliquei o que a vida colocou nas minhas mãos? Se a resposta for sim, você terá entendido uma das lições mais antigas sobre dinheiro. E talvez perceba que a verdadeira prosperidade nunca foi sobre correr atrás de riqueza. Foi sobre aprender a cuidar dela antes mesmo de tê-la em grande quantidade. Comece hoje, o seu futuro está observando.